Os americanos procuraram então entrar numa guerra comercial com o resto do mundo. E aí eles criaram essa mentalidade, esse movimento de se globalizar o comércio mundial. As fronteiras começam a desaparecer, há uma unificação em escala planetária, né? Passados 25 anos e um pouco mais, nós vamos ter que pensar na desconstituição para melhor proteger. Então, a primeira lei de marcas do Brasil é de 1875 e ela é resultante de uma grande discussão que houve, patrocinada por Rui Barbosa, de um caso de rapé, que era a marca Rapé Areia Preta, né? Que foi imitado por um sujeito que fazia um rapé também, chamado Rapé Areia Parda. Então, houve a diferença entre um e outro, levou Rui Barbosa a agir. E Rui Barbosa depois fez a proposição da necessidade de uma proteção específica para as marcas. A propriedade intelectual é um campo dos direitos das pessoas, tanto das pessoas físicas, naturais, como das pessoas jurídicas, mais internacionalizado que existe, tanto na perspectiva dos direitos autorais, como na perspectiva da propriedade industrial. Quer dizer, o produto do trabalho intelectual, ele já havia passado por transformações no que diz respeito à carga de proteção, já a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, todo esse movimento que nos anos 60, 70 já começa nos países desenvolvidos, quando nós chegamos nos anos 70, com a crise do petróleo, com a mudança do modelo, que deixa de focar principalmente a indústria pesada, a indústria do petróleo, e passa a olhar a tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, a importância da pesquisa, a importância dos detalhes, né, do know-how, do conhecimento. Nesse momento, os Estados Unidos já percebiam que não adiantaria ele ter uma legislação muito eficaz para a proteção dos direitos da propriedade intelectual, por conta da mudança do modelo econômico, se o resto do mundo continuava copiando as marcas, as patentes, os desenhos, os modelos e toda a parte do entretenimento, a indústria do direito autoral. Com todo o conhecimento que eles tinham acumulado e com todo tipo de informação que eles tinham oriundo da Guerra Fria, que tinha terminado, eles procuraram então entrar numa guerra comercial com o resto do mundo, utilizar os seus conhecimentos e a sua capacidade de processar a informação, que ninguém tinha parecido, para com isso ganhar um mercado global. Os mercados que antes eram muito segmentados, muito divididos, os mercados para comércio, mas também para investimento, para financiamento, para tecnologia, propriedade intelectual, eram muito segmentados, né? A partir desse momento, as fronteiras começam a desaparecer, há uma unificação em escala planetária, né? E nessa época passava-se por uma grande discussão no Brasil, que era a discussão da nova Constituição. Nesse período discutia-se muito mais direitos fundamentais, né, na Constituição, que acabou ficando uma Constituição enorme. Dentre os direitos fundamentais existiam dois itens do artigo 5º da Constituição Federal, que trata de direitos fundamentais, que era o direito à proteção das invenções e era o direito à proteção dos direitos de autor e de marcas. Houve uma mistura entre a redemocratização do Brasil, a Constituição Federal e logo em seguida a discussão da rodada do Uruguai do GATT, que virou, né, a Organização Mundial de Comércio. Em 1987, quando a Constituição estava quase pronta, começa a rodada do Uruguai das negociações comerciais, que é um momento crítico, é uma espécie de assembleia constituinte da globalização, né? Os americanos e canadenses e os países da União Europeia sentam na mesa para dizer, olha, agora nós vamos discutir GATT novamente,
nós vamos discutir serviços, né? E vamos discutir propriedade intelectual. Então foi nesse período que se deu a tensão entre a legislação brasileira, que ainda refletia o mundo que vinha de antes, né? Veja, por exemplo, a lei sobre propriedade intelectual no Brasil datava de 1945, final da guerra, né? E as novas exigências, né? As novas necessidades que surgiam no curso das negociações. Era muito pobre a proteção da propriedade intelectual no Brasil, sobretudo a propriedade industrial. Nós tínhamos vários limites às tecnologias que eram protegidas e a tecnologia de lá para cá evoluiu enormemente. Então houve uma revolução da propriedade intelectual nesse período. Então, depois da Constituição, logo em seguida nós tivemos a eleição do Fernando Collor, de triste memória, mas que trouxe uma abertura econômica, abertura para o Brasil. Logo em seguida, lá em 94, nós temos também a abertura de novo aí com Plano Real e, coincidentemente, rodada Uruguai do GATT, criação da OMC, TRIPS, que foi o acordo que homogeneizou a propriedade intelectual no mundo, e o Brasil aderiu rapidamente com uma abertura maior, com uma proteção maior das marcas, das diversas invenções, que no Brasil havia um limite muito grande. E quais invenções eram protegidas? A entrada do Brasil no GATT, que tinha um anexo chamado TRIPS, né, que é os aspectos de propriedade intelectual relacionados com o comércio, eles impuseram um padrão mínimo de proteção. Essa é a grande novidade do TRIPS. Quer dizer, não só a Convenção de Paris, ela trouxe para a área da propriedade intelectual uma harmonização, né, de princípios básicos. O TRIPS trouxe uma coisa além disso, ele trouxe um mínimo de proteção. E, a partir desse momento, as legislações nacionais tiveram que se adaptar. Que o TRIPS vem, se soma aos tratados anteriores, robustece os padrões de proteção e dota o sistema internacional de proteção do que é aquilo que a gente chama garras e dentes, ou seja, um sistema de solução de controvérsias. O TRIPS já é escrito partindo do princípio da patenteabilidade absoluta de todos os setores tecnológicos, sejam de produtos ou processos. Isso exigiu dos países em desenvolvimento e em menor desenvolvimento relativo uma verdadeira revolução interna para poder se adaptar a padrões tão elevados. E o Brasil foi obrigado a alterar sua legislação. A partir disso, isso entrou em vigor no Brasil em 1º de janeiro de 95. O Brasil foi obrigado a mudar a lei de propriedade industrial, a lei de direito de autor, a lei do software, a proteção dos cultivares. Tudo foi obrigado a mudar para ser mais moderno e mais protetivo da propriedade intelectual, de todas as criações. Eu vislumbro que nos próximos 10 anos nós não teremos outro caminho para melhor proteção, né? Assim como há 20 anos atrás, por melhor proteção, nós juntamos os autores com os inventores. Para melhor proteção, no futuro, nós vamos ter que separá-los novamente. Nós vamos ter que ter uma lei específica sobre direito patentário, uma lei específica sobre direito de marcas ou sobre os sinais distintivos, porque naquele momento, 20 anos atrás, 25 anos atrás, era muito importante que eles estivessem juntos para que a gente conseguisse uma melhor proteção por um único conjunto de direitos. Passados 25 anos e um pouco mais, nós vamos ter que pensar na desconstituição para melhor proteger. E nós temos que enfrentar isso sem paixões, né? Essa conversa é uma conversa de adultos e não apaixonados, porque isso não significa tirar do domínio público ou restringir o interesse público. Pelo contrário, significa melhor proteger, não é? E melhor protegendo, nós temos melhores, mais eficientes e mais eficazes produtos e serviços.